pessoal! Hoje falaremos sobre bases de um espaço vetorial. Para isso, considerem V um espaço vetorial real ou complexo e V1 até Vn vetores desse espaço vetorial. A gente diz que esse conjunto de vetores é uma base de V se esse conjunto de vetores for Li e, além disso, gerar o espaço vetorial. Se essas duas condições forem satisfeitas, então o conjunto dos vetores de V1 a Vn é dito uma base de V. Exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um conjunto formado pelos pares ordenados 1, 0 e 0, 1. Vamos mostrar que esse conjunto é uma base de R2. Para mostrar que esse conjunto gera o R2, a gente começa com um vetor genérico, que é um par ordenado x, y em R2, e mostra que a gente consegue escrever esse par ordenado como combinação linear desses vetores da base. Só que o par ordenado xy pode ser escrito como x vezes o par ordenado 1, 0, mais y vezes o par ordenado 0, 1. Ou seja, tem como realmente eu escrever um par ordenado genérico em R2 como combinação linear dos vetores dessa base. Então, de fato, o R2 é gerado por esses dois vetores. Para mostrar que esse conjunto é Li, eu escrevo uma combinação linear desses vetores, dando o vetor nulo do espaço, e tenho que mostrar que os escalares que aparecem na combinação linear têm que ser iguais a zero. Quando eu faço aqui essa soma do lado esquerdo, a gente vai obter o quê nessa soma? A na primeira coordenada, A mais 0A, né? E na segunda coordenada, 0 mais B, que é B. Então, o par ordenado AB, para ser igual ao par ordenado 0, 0, é preciso que A seja igual a 0 e B também. Ou seja, os escalares que aparecem devem ser 0, então o conjunto dado é um conjunto Li. Então, se esse conjunto é Li e gera o R2, é porque, de fato, ele é uma base do R2. Essa base aqui do R2 é chamada de base canônica por ser natural, tá? No segundo exemplo, nós temos aqui o conjunto dos vetores, são polinômios na variável x, com coeficientes reais, que são 1, x e x ao quadrado. A gente vai mostrar que esse conjunto de polinômios é uma base de P2 de R, ou seja, do espaço dos polinômios de grau no máximo 2, com coeficientes reais. Para mostrar que, de fato, esse conjunto gera P2 de R, a gente vai fazer o seguinte, vai começar com o polinômio P de x, genérico em P2 de R, tá aqui, né? A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, e vai mostrar que ele se escreve como combinação linear desses vetores do conjunto dado. Mas para reescrever esse polinômio, observe que a gente pode reescrevê-lo assim, né? A0 vezes 1, mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado. Ou seja, de fato, ele se escreve como combinação linear de 1, x e x ao quadrado. Então, de fato, esse conjunto dado gera P2 de R. Para mostrar que esse conjunto é Li, eu faço o quê? Eu escrevo uma combinação linear desses vetores do conjunto, dando o vetor nulo do espaço, que seria o polinômio nulo, né? Eu escrevi assim para facilitar. 0 vezes 1 mais 0 vezes x mais 0 vezes x ao quadrado. Então, faça a igualdade de polinômios, né? Quem multiplica 1 do lado esquerdo é A, quem multiplica 1 do lado direito é 0, então A tem que ser igual a 0. Quem multiplica x do lado esquerdo é B, quem multiplica x do lado direito é 0, então B tem que ser igual a 0. Quem multiplica x ao quadrado do lado esquerdo é C, e quem multiplica x ao quadrado do lado direito é 0. Então, A, B e C têm que ser iguais a 0. Então, a gente mostrou com isso que o conjunto dos vetores 1x, x ao quadrado é Li, tá? Como também esse conjunto é o mais natural possível do espaço de polinômios de grau no máximo 2, a gente chama esse conjunto de... E a gente mostrou que é base, né? Então, a gente chama esse conjunto de base canônica desse espaço P2 de R, tá? Uma pergunta natural é, dado uma base de um espaço vetorial, será que a gente consegue outra base para o mesmo espaço vetorial? A resposta é sim. Bom, no primeiro exemplo, a gente viu a base canônica do R2. Agora, a gente vai ver um outro conjunto, que é este daqui, que também é base do R2, né? Então, para isso, a gente tem que mostrar que esse conjunto ele gera o R2 e também é um conjunto Li. Para mostrar que ele gera o R2, a gente começa com o par ordenado genérico xy em R2 e tem que exibir como é que vai ser a combinação linear desses dois vetores do conjunto, dando esse par ordenado. Como não é tão simples, a gente faz a continha. Então, o que é que dá aqui do lado direito da minha igualdade? Na primeira coordenada tem A mais 0, que é A, e na segunda, A mais B. Ok. Para que o par xy
D igualzinho ao polo ordenado A mais B, eu tenho que ter o quê? X igual a e Y igual a mais B. Nosso objetivo é descobrir quem vai ser A e quem vai ser B nessa combinação linear, em termos de quem a gente já conhece, que seria em termos de X e Y, tá? Bom, daqui da primeira igualdade eu já tiro que A é X. E quem vai ser B? Seria Y menos A. Mas quem é A? X. Então, B vai ser Y menos X. Pronto. Então, com isso, a gente mostrou que o R2 de fato é gerado pelos dois vetores desse conjunto inicial. Para mostrar que esse conjunto é LI, a gente escreve uma combinação linear dos dois vetores, dando o vetor nulo do espaço, e tem que mostrar que C e D, que são os escalares que aparecem na combinação linear, tem que ser obrigatoriamente iguais a zero. O que é que a gente tem aqui do lado esquerdo dessa igualdade? Tem na primeira coordenada C e na segunda C mais D. Para que esse par ordenado seja igual a esse outro, eu tenho que ter o quê? C igual a zero e C mais D igual a zero também. Mas se C é zero, qual o valor de D? Zero. Então, a gente mostrou que os escalares da combinação linear dando o vetor nulo do espaço são iguais a zero, então o conjunto é LI, ok? Então, portanto, é base também de R2. No exemplo 4, a gente tem aqui 4 matrizes de ordem 2 por 2 com coeficientes reais. E a gente vai mostrar que ela é uma base do espaço de todas as matrizes de ordem 2 por 2 com coeficientes reais, tá? Entradas reais. Bom, vamos mostrar que de fato esse conjunto gera o espaço M2R. Para isso, a gente começa com a matriz genérica, né, no espaço M2R. E tem que mostrar que ela pode ser escrita como combinação linear dessas matrizes. Como são matrizes bem naturais, essas que a gente escreveu aqui, é bem fácil descobrir a combinação linear sem fazer conta, né? Então, essa matriz ABCD pode ser escrita como A vezes essa primeira matriz, mais B vezes a segunda, mais C vezes a terceira matriz, mais D vezes a quarta. Observe que nessas matrizes eu só tenho 1 ou 0, né? O 1 sai oscilando, né? Vai variando de acordo com a matriz, né? Começou 1 na posição 1, depois ele foi para a posição 2, depois para a posição 3, ou 2, 1, desculpa, e depois para a posição 2, 2, certo? Então, a gente conseguiu exibir uma combinação linear que dá a matriz genérica do espaço em termos dessas matrizes que estão no conjunto dado. Então, de fato, esse conjunto gera M2R. Para mostrar que esse conjunto é LI, a gente faz o quê? Escreve uma combinação linear das matrizes desse conjunto, dando o vetor nulo do espaço, que é a matriz nula de ordem 2 por 2, e tem que mostrar que os escalares que aparecem na combinação linear é tudo igual a zero, né? Só que o que tem aqui do lado esquerdo, quando você soma, vai dar exatamente a matriz ABCD. Para que essa matriz seja igual à matriz nula, de ordem 2 por 2, cada entrada aqui da sua matriz tem que ser igual a zero. Então, a gente mostrou de fato que esse conjunto dado é um conjunto LI e mostrou também que ele gerava, né, o espaço M2R, então é uma base desse espaço, tá certo? De todas as matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais. Esse conjunto aqui natural, que a gente mostrou que é uma base de M2R, é chamado também de base canônica desse espaço, tá? Como observação, eu tenho aqui o seguinte. Existem espaços vetoriais que têm bases infinitas. Como, por exemplo, vamos pensar no espaço de todos os polinômios com coeficientes reais. Uma base para esse espaço seria o conjunto. Vamos pensar na variável x, tá? Então, 1, x, x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante, né? Que é um conjunto infinito, seria uma base para esse espaço. Só que, apesar da gente trabalhar com base infinita, quando a gente fala de combinação linear nesse conjunto, a gente não está falando de combinação linear infinita, não. A gente está dizendo assim, que cada vetor nesse espaço pode ser escrito como uma combinação linear finita dessa base infinita, ok? Mas neste curso, a gente vai tratar especificamente de espaços vetoriais que possuem bases finitas. Bom, o primeiro resultado da aula de hoje é o seguinte. Sejam V1, V2 até Vn vetores não nulos que geram V. Então, dentre estes vetores, podemos extrair uma base de V. Vamos lá. Então, suponha que V é gerado por esses vetores de V1 a Vn. Né? Se esses vetores já forem LI, então, por gerar o espaço CLI, obrigatoriamente são
uma base do espaço vetorial. Se por acaso esses vetores não forem LI, eles são LD. Se eles forem LD, é porque existe algum desses vetores que é combinação linear dos demais. Então, digamos que esse vetor que é combinação linear dos demais seja o Vn, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse Vn do conjunto, porque se ele se escreve como combinação linear de V1 até Vn menos 1, então eu posso tirar ele do conjunto e os vetores que sobram ainda geram o espaço vetorial, certo? Pronto, aí a gente continua. Se esses vetores aqui que sobraram forem LI, então geram espaço LI, então é base. Acabou, encontramos uma base a partir desses vetores dados. Se não, se forem LD, o que a gente faz? Retira aquele vetor que é combinação linear dos demais e o conjunto resultante ainda vai gerar o espaço V, certo? E aí a gente continua com esse procedimento até que o que reste para a gente seja um conjunto extraído desses vetores iniciais que geram espaço e, além de tudo, é LI, ou seja, é uma base de V. Né? E como a gente tem um conjunto finito que gera V, então a gente pode garantir que esse processo realmente vai acabar com um número finito de passos. Segundo resultado, seja V o subespaço gerado pelos vetores de V1 a Vn. Então, qualquer conjunto que tenha mais do que n vetores é LD. Bom, suponha que V é gerado por esses n vetores. Então, pelo teorema anterior, o que a gente tem? A gente consegue extrair uma base desse conjunto aqui. Então, essa base que a gente vai conseguir vai ter, no máximo, essa quantidade de vetores, que é n, certo? Então, pode ter menos, mas pode também ter até n vetores, tá? Então, a gente faz o seguinte, extrai essa base a partir desse conjunto dado aqui de vetores de V. E considera um conjunto que tenha mais do que n vetores, digamos W1 até Wm, onde m é maior do que n, tá certo? O que a gente tem que provar? Que esse conjunto dos Wi vai ser, na verdade, LD. Então, a gente faz o quê? Escreve uma combinação linear deles, dando o vetor nulo do espaço, tá? Só que a gente já vai ter uma base que é extraída a partir desse conjunto de vetores de V. Então, o que a gente faz? A gente escreve cada um desses WJ como combinação linear dessa base de V. E no final, o que a gente vai ter é uma combinação linear dos vetores dessa base de V, certo? Que tem um número, no máximo, n, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o fato de que esses vetores é base, em particular é LI, e como essa combinação linear dá o vetor nulo do espaço, então, e pelo conjunto que compõe a base CLI, cada coeficiente que aparece multiplicando cada vetor da base, a gente vai ter que igualar a zero. Por quê? Porque dado qualquer combinação linear dos vetores da base, dando o vetor nulo do espaço, cada coeficiente tem que ser igual a zero. Então, com isso, a gente consegue formar um sisteminha homogêneo, porque todo número do lado direito vai ser zero, e que a gente tem o quê? Um número de equações, né, que vai ser de acordo com o número de elementos na base do espaço, que vai ser, a gente sabe que esse número é menor do que o número de incógnitas ou variáveis do sistema, que vai ser m, que por hipótese a gente considerou que é maior do que n. Então, com isso, a gente pode concluir o quê? Como o sistema é homogêneo, no mínimo ele tem uma solução, né? Só que pelo fato dele ter menos equações do que variáveis, então a gente já pode afirmar que esse sistema ele vai ter mais de uma solução. Ou seja, então nosso conjunto inicial dos WJs, né, vai ser um conjunto LD. Corolário. Qualquer base de um espaço vetorial tem o mesmo número de elementos. A gente vai provar isso. Então, já que o número de elementos de qualquer base de um espaço vetorial é único, a gente vai denotar esse número por dim de V e o subíndice aqui K, que é para dizer que é a dimensão de V sobre K. Em geral, a gente vai trabalhar sempre com espaços vetoriais reais. Então, esse K aqui, na verdade, para a gente vai ser escrito como R de números reais, né? Porque é a dimensão do espaço sobre R, ok? Então, vamos demonstrar. Para isso, a gente considera duas bases de V, que a priori a gente vai supor que elas têm números distintos, né? Uma tem N vetores e a outra tem M vetores. E a partir disso, a gente vai ter que dar um jeito de mostrar que esse N tem que ser igualzinho a M,
tá? Para o número de elementos nas bases ser iguais. Só que, o que foi que a gente provou? Que se a gente tem um conjunto de vetores gerando espaço, qualquer conjunto com mais do que essa quantidade de elementos é LD. Ou seja, se eu tiver um conjunto que é LI, ele vai ter que ter no máximo essa quantidade de elementos do conjunto que gera o espaço, né? Então, vamos devagarzinho. Então, a gente vai considerar, né, como as duas são base, a gente vai considerar que o primeiro conjunto gera V e o segundo, por ser base também, a gente vai considerar que ele é LI em particular, certo? Então, pelo primeiro conjunto gerar V e o segundo ser LI, a gente tem que a quantidade do conjunto que é LI tem que ser no máximo N, ou seja, M tem que ser menor ou igual que N. Pronto. Agora, o que é que eu faço? Eu inverto os papéis, porque as duas são bases, os dois conjuntos. Então, agora eu considero esse conjunto aqui gerando V, já que ele é base de V. E esse segundo eu considero, por ser base, eu vou considerar em particular que ele é LI. Então, por ele ser LI e esse conjunto aqui gerar V, o conjunto que é LI não pode ultrapassar esse número de vetores do que gera. Ou seja, N tem que ser menor ou igual que M. Só que quando eu junto o M menor ou igual que N com N menor ou igual que M, vai dar o que pra gente? Que N tem que ser igual a M. Então, na verdade, quaisquer duas bases que você pegue do espaço vetorial, tem que ter o mesmo número de elementos, ok? Como observação, eu coloquei aqui o seguinte, que se um espaço vetorial V não possui base, então a dimensão desse espaço, né, sobre K, é igual a zero. Como exemplo, pense no espaço que só contém o vetor nulo, certo? Então, o espaço que só contém o vetor nulo, ele tem dimensão zero. Por quê? Porque, veja, ele só tem esse vetor. Quem é o candidato mais natural a ser base? Justamente o conjunto que só contém o vetor nulo. Só que será que o conjunto que só contém o vetor nulo, ele é uma base? Não, porque veja, vamos ver se ele é LI. Bom, para ser LI, para mostrar que é LI, a gente tem que escrever uma combinação linear, como só tem um elemento, na verdade é um múltiplo, né, do único elemento que tem no conjunto, dando o vetor nulo do espaço, e tem que mostrar que esse alfa tem que ser zero, né? Só que a gente sabe o seguinte, que alfa, escalar o vetor nulo do espaço, para qualquer alfa que você tome, é sempre o vetor nulo do espaço. Ou seja, se você tomar, por exemplo, aqui alfa igual a 1, 1 escalar 0v é o próprio 0v. Ou seja, existe mais do que um escalar, né, diferente de zero, que satisfaz essa igualdade. Então, esse conjunto não é LI, ele é LD. Então, por isso, não pode ser base desse subespaço aqui, que só contém o vetor nulo de V, tá certo? Então, a dimensão desse espaço é zero. E se V possuir uma base infinita, como no caso do espaço dos polinômios, de todos os polinômios com coeficientes reais, né, que tem base infinita, a dimensão é infinita, né? E a notação que a gente utiliza é a dimensão de V sobre K igual a infinito. Outra anotação que vocês vão ver também é o seguinte, de vez em quando eu vou escrever assim, dimensão de V sobre K menor do que infinito. É para dizer justamente que a dimensão de V é finita, tá bom? Pronto, aí como exemplo já tem o que eu falei com vocês, né? Que a dimensão do espaço que só contém o vetor nulo é zero. A dimensão do espaço das matrizes de ordem 2 por 2 com coeficientes reais sobre R é 4. A gente já tinha provado, né, que a base canônica de M2 tem 4 vetores, né, 4 matrizes, então a dimensão é 4, né? Qualquer outra base tem que ter o mesmo número de vetores. E uma coisa que eu queria que vocês observassem aqui é que a dimensão desse espaço das matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais é 4, que é 2 vezes 2. Aí fica a pergunta para vocês. Será que a dimensão do espaço das matrizes de ordem n por n com entradas reais, eu posso afirmar que ela é n vezes n? Ou seja, é o número de linhas vezes o número de colunas? Fica para vocês, tá bom? Exercício, para vocês pensarem se é ou não. Segundo, a dimensão do Rn sobre R. Eu estou afirmando que é N. É só vocês pensarem na base canônica do Rn. Bom, a gente já viu que a base canônica do R2 é o par ordenado 1, 0 com o par ordenado 0, 1, né? Eu saí oscilando, né? O 1
do par ordenado começou na primeira posição, depois ele foi para a segunda. No caso do RN, você faz a mesma coisa. Você começa, né, com a N-upla na primeira posição, aí vai para a próxima N-upla, seria 1 na segunda posição, 0 nas demais. Terceira N-upla, 1 na terceira posição, 0 nas demais. Até a enésima N-upla, 0 nas primeiras posições e 1 na última coordenada. Então, com isso, você consegue mostrar que esse conjunto é uma base de Rn, e aí, por esse motivo, a dimensão do Rn sobre R é n, tá? Que tem n vetores nesse conjunto. A dimensão do espaço dos polinômios de grau no máximo n com coeficientes reais é n mais 1, porque é só vocês pensarem naquela base, né? Se for na variável x, é 1x, x ao quadrado, até x elevado a n. Quantos vetores eu tenho aqui? N mais 1, certo? Então, a dimensão de Pn de R é n mais 1. Próximo resultado é: qualquer conjunto de vetores Li de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base de V. Bom, V tem dimensão finita e eu estou com um conjunto Li em V. O que é que eu faço? Se esse conjunto já gerar V, ele já é uma base de V. Se ele não gerar, o que é que eu faço? Eu sei que vai existir algum vetor em V que não pertence a esse conjunto e nem se escreve como combinação linear desse conjunto. Então, o que é que eu faço? Incluo ele nesse conjunto e aí eu vejo, o conjunto resultante vai gerar o V. Se gerar, encontrei a base. Se não gerar, o que é que eu faço? Vai ter outro elemento em V que não é combinação linear dos vetores nesse conjunto. O que é que eu faço? Saio inserindo esse elemento no conjunto até que eu encontre uma base de V, certo? Corolário. Se a dimensão de V sobre K é n, qualquer conjunto com n vetores Li formará uma base de V. Aí aqui é o seguinte, você sabe que a dimensão de V sobre K é n. Então, se você está com um conjunto com n vetores Li de V, você já pode afirmar que ele é base de V sem precisar mostrar que esse conjunto gera V. Por quê? Porque, veja, você está com um conjunto Li de V com n vetores. Se ele não gerasse V, você poderia inserir mais algum elemento nesse conjunto, no mínimo, né? Mais um elemento nesse conjunto, para tentar extrair uma base a partir desse conjunto Li. Só que o que é que você teria? Você teria uma base com mais do que n elementos. Então, você teria a dimensão de V diferente de n. Ou seja, geraria um absurdo, tá bom? Então, essa é exatamente a demonstração do corolário. O próximo resultado, ele fala do teorema da dimensão do subespaço soma. Então, ele diz o seguinte: se U e W são subespaços de um espaço vetorial V que tem dimensão finita, então a dimensão de U sobre K é menor ou igual que a dimensão do espaço, e a dimensão de W sobre K é menor ou igual que a dimensão do espaço. Além disso, a dimensão do subespaço soma é a dimensão do primeiro subespaço mais a dimensão do segundo, menos a dimensão da interseção, tá? Vamos à demonstração. Vamos supor que U e W são subespaços não nulos de V, em que a dimensão de V seja finita, certo? Porque se um dos dois fosse o subespaço nulo, então a dimensão de quem for o subespaço nulo vai ser zero. Então, a soma vai dar o outro subespaço que não é o nulo, né? A dimensão do que for nulo é zero, aí vai sobrar a dimensão do outro subespaço. E a dimensão da interseção vai ser zero, porque a interseção vai ser só o vetor nulo do espaço. Então, satisfaz o teorema, certo? Então, suponha que U e W não são subespaços nulos de V e que V tem a dimensão finita. Além disso, a gente vai fazer o seguinte. Bom, a gente sabe que o subespaço interseção está contido tanto em U como em W. Então, a gente começa com a base da interseção, que eu estou chamando ela aqui de gama, né? Então, gama é essa base aqui de V1 a Vn, que é a base da interseção. E saio completando ela até encontrar uma base de U. Depois saio completando ela até encontrar uma base de W. Então, completei essa base até encontrar uma base de U que eu chamei de alfa. Completei essa base até formar uma base de W que eu chamei de beta, ok? O que é que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar, para concluir o teorema, a gente vai mostrar que quando eu uno esses vetores da base de U com os vetores da base de beta, os que se repetem não precisa escrever duas vezes, você escreve uma. Então, quando eu uno esses vetores da base de U e de W, eu vou ter uma base do subespaço soma. É isso que a gente vai provar. Por quê? Veja só.
Suponha que a gente já mostrou que delta é uma base do subespaço soma. Quantos vetores tem aqui nessa base? M mais N mais R, né? Então, esse lado esquerdo aqui seria M mais N mais R. E o lado direito? Quem é a dimensão de U sobre K? Alfa é base de U. Quantos elementos eu tenho aqui na minha base? M mais N. Quem é a dimensão de W? Beta é base de W. Então, quantos elementos eu tenho aqui? R mais N. R mais N. Quem é a dimensão na interseção? A interseção, ó, a base dela é gama, desculpa, que tem quantos vetores? N. Então, menos a dimensão na interseção. O que é que dá isso? M mais N mais R, que é justamente a dimensão do subespaço soma. Então, se eu provar que delta é uma base do subespaço U mais W, então acabou a demonstração do teorema, certo? Então, o que a gente tem que mostrar? Que delta gera o subespaço soma e que é LI. Vamos começar mostrando que ele é LI. Para isso, vamos escrever uma combinação linear dos vetores de delta, tá aqui, ó, combinação linear, que dá o vetor nulo do espaço. Objetivo, mostrar que A1 até AM, B1 até BN, C1 até CR, todos têm que ser iguais a zero, tá? Então, a gente vai reescrever o que tem aqui nessa igualdade como? Eu vou somar o inverso aditivo em cada lado da igualdade de A1, até AM, UM. Quando eu somar com o inverso aditivo de cada um desses, do lado esquerdo vai sobrar apenas isso aqui, ó, de B1, V1 até CR, WR. Do lado direito aparecem os inversos aditivos de quem eu somei. Tá aqui. Bom, observe o seguinte, que esse primeiro lado da igualdade, ele pertence aqui conjunto. Ó. Veja que ele é uma combinação linear dos VIs com os WJ, né? Então, ele é uma combinação linear desses vetores aqui, ó, de beta. Mas beta é uma base de quem? De W. Então, esse elemento aqui, que é essa soma, pertence ao conjunto W. E do lado direito, pessoal, é uma combinação linear dos UIs. Só que UIs são elementos que estão na base de quem? De U. Então, esse elemento aqui é o quê? Um elemento que pertence a U. Só que eles dois são iguais, esses elementos, né? Então, um está em U e o outro está em W, mas são o mesmo elemento. Então, eu posso concluir o quê? Que esse elemento pertence à interseção, tá certo? Então, vou trabalhar com o mais fácil, já que é o mesmo elemento, que é esse aqui, do lado direito. Como ele está na interseção e delta é uma base da interseção, então eu vou escrever esse elemento como combinação linear desses elementos da base da interseção. Então, está aqui embaixo, certo? O que é que eu faço? Reescrevo essa minha igualdade, né? Então, reescrevendo essa igualdade é como se eu estivesse somando aqui em cada lado da igualdade com quem? Com A1 até a M e o M. Então, de um lado vai aparecer o vetor nulo do espaço, que eu somei com os inversos aditivos, né? E do outro vai aparecer quem eu somei mais o que já tinha. Tá aqui, tá certo? Só que veja, o que apareceu aqui é uma combinação linear dos UIs com VJs. Os UIs com VJs, ó, são esses elementos aqui, ó, da base de U. Como é base, então eu estou com o quê? Com uma combinação linear dos vetores de uma base que dá o vetor nulo do espaço. Então, por uma base CLI em particular, então cada um dos escalares que aparecem tem que ser iguais a zero, certo? Então, A1 até AM, D1 até DN, todos são iguais a zero, tá? Já que você sabe que cada um desses escalares são zero, quando você substitui aqui, ó, nessa igualdade só aparece os AIs, né? Substituindo por zero, aí vai ficar o vetor nulo até aqui, né? Então, só sobra o quê? B1, V1 até CRWR, tá aqui embaixo. E do outro lado, o vetor nulo do espaço. Só que agora você está com uma combinação linear dos VIs e WJ, que são elementos da base beta. Por ser base, em particular, LI, e essa combinação linear dando vetor nulo no espaço, ela implica o quê? Que cada escalar que apareceu aqui tem que ser igual a zero. Então, os BIs e CJ tem que todos serem iguais a zero. Então, com isso, a gente mostrou o quê? Que já tinha mostrado que os AIs eram iguais a zero, agora mostrou que os BJ são iguais a zero, e os CKs também são iguais a zero. Então, no final das contas, a gente mostrou que o conjunto delta, ele é um conjunto LI, tá certo? Então, LI só falta provar agora que ele gera o subespaço soma. Para mostrar que delta gera o subespaço soma, a gente vai começar com um elemento genérico, que eu estou chamando aqui de Uzinho mais Wzinho no subespaço soma. Lembre que, por definição,
Esse Uzinho pertence a U e esse Wzinho pertence a W, tá? Para facilitar, eu coloquei aqui quem era a base de U e quem era a base de W, tá? Por quê? Porque como eu sei que U está no subespaço U e Wzinho está no subespaço Wzão, então eu vou usar o fato de que eu conheço base de cada um dos subespaços para poder reescrever esses elementos. Então, eu consigo escrever Uzinho como combinação linear dos vetores da base de U, que é os elementos da base alfa, né? E consigo escrever Wzinho, que é um elemento do subespaço Wzão, como combinação linear dos vetores da base de W, que é a base beta, tá aqui. Então, observe que eu tenho aqui, ó, essas parcelas, essas com essas, todas estão em função dos VIs, né? Então, juntei tudo. Então, ficou quem multiplica V1, B1 mais D1, coloquei aqui. Quem multiplica VN, BN mais DN, tá aqui. Cheguei à conclusão de que o vetor genérico no subespaço soma se escreve como combinação linear dos UIs, dos VJs e dos WKs, ou seja, se escreve como combinação linear dos elementos de delta. Então, a gente mostrou que delta gera o subespaço soma. Como gera LI, então a gente pode afirmar que delta é uma base do subespaço soma, certo? Temos aqui uma proposição que diz o seguinte: seja W um subespaço vetorial de V. Se a dimensão de V coincidir com a dimensão do subespaço, então a gente pode afirmar que V é igualzinho ao subespaço. Mas isso é bem trivial, né, pessoal? Porque, veja, W é um subespaço de V com a mesma dimensão, tá? Se V fosse diferente de W, por W ser um subespaço de V, eu ia começar com uma base de W e ia completar até chegar a uma base de V. Por eles serem diferentes, eu garantiria que pelo menos um elemento eu ia ter que inserir na base de W para poder chegar na base de V. Ou seja, se a dimensão de W é N, para chegar na dimensão de V, eu garanto que a dimensão de V vai ser maior do que N. Mas eu não posso ter isso, né? Porque geraria um absurdo, já que eu estou supondo que a dimensão de V coincide com a dimensão de W. Então, toda vez que um subespaço tiver a mesma dimensão do espaço vetorial, eu posso afirmar que eles coincidem, tá bom? Vejamos alguns exercícios. Primeiro, suponha que U e W sejam subespaços distintos de dimensão 4, de um espaço vetorial V que tem dimensão finita e igual a 6. Eu quero saber as possíveis dimensões do subespaço interseção. Então, suponha que U e W são subespaços vetoriais distintos de V, cuja dimensão de cada um é 4, e que a dimensão de V é 6, tá? Eu quero saber quais são as possíveis dimensões do subespaço interseção. Pelo teorema do subespaço soma, a gente viu o seguinte, que a dimensão do subespaço soma é igual à dimensão do primeiro subespaço mais a dimensão do segundo subespaço menos a dimensão da interseção. Então, a gente pode reescrever essa igualdade, né? Então, se eu passo esse para cá e esse para cá, então a dimensão da interseção é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da soma, tá aqui, tá certo? Então, vamos lá, trabalhar com elas. Eu sei já que a dimensão de U é 4, a dimensão de W é 4, falta só saber as possíveis dimensões do subespaço soma para saber as possíveis dimensões da interseção, tá? Vamos pensar um pouquinho. U e W são subespaços distintos de V, que tem dimensão 6. Então, por serem subespaços de V, né, a gente já sabia que U e W tinha que ter no máximo dimensão 6, mas eu já sei que é 4, tá? Só que, além disso, eu sei que o subespaço soma também é um subespaço de V. Então, eu sei o que é com isso? Que a dimensão do subespaço soma não pode ultrapassar a dimensão do espaço. Então, tem que ser menor ou igual que 6. Só que eu sei também que o subespaço soma, ele contém tanto U quanto W. Só que, por exemplo, cada um tem dimensão 4. Então, se eu começo com uma base de 1, para chegar na base da dimensão do subespaço soma, como eles são distintos, eu preciso pelo menos inserir um vetor na base. Então, eu não posso ter a dimensão do subespaço soma nem igual a 4, nem menor do que 4. Eu tenho que ter o quê? Maior do que 4 e menor ou igual que a dimensão do espaço completo. Ou seja, só sobra para a gente 5 ou 6, tá certo? Então, no caso que a dimensão do subespaço soma é 5, quando você faz 8 menos 5, 3. Quando ela for 6, quando você faz 8 menos 6, 2. Então, as possíveis dimensões do subespaço de interseção ou são 3, ou é 3, né?
ou é 2. Para finalizar, temos aqui o segundo exercício, né? U é esse conjunto das quádruplas que satisfazem essas condições. W é o conjunto das quádruplas que satisfazem essa condição aqui, tá? Ambos são subespaços do R4. A gente quer determinar quem seria a interseção, a soma, quer saber se a soma é direta, quer saber se a soma é igual ao espaço todo, tá? Então, vamos devagarzinho. Vamos reescrever o IW para ficar mais fácil da gente identificar tudo, né? Que precisamos. Então, quem é o? Ó, quando você isola x aqui nessa primeira igualdade, então x é igual a menos y. Quando você isola z, z é igual a t. Então, quem vai ser o conjunto U? O conjunto das quádruplas, onde a primeira coordenada é igual a menos a segunda, né? X é igual a menos y, e a terceira é igual a quarta, z é igual a t. Tá aqui. Se você tentar reescrever esse conjunto em termos de subespaços gerados por vetores específicos do R4, é como se você tivesse assim, ó. Esse vetor aqui é como se fosse soma de dois vetores, que seria o vetor menos y, 0, 0. Eu estou separando, né? Onde aparece y eu deixo num vetor e onde aparece t eu coloco em outro vetor. Aí ficaria 0, 0, tt. Colocando o y em evidência no primeiro, então fica y que multiplica o vetor menos 1, 1, 0, 0. E colocando t em evidência, fica t que multiplica 0, 0, 1, 1. Ou seja, a gente mostrou que as quádruplas em U são combinações lineares desses dois vetores. Então, de fato, esses dois vetores geram o subespaço U, tá? Analogamente, fazendo um pouquinho mais rápido, quem seria esse subespaço W? Primeiro, né, pela definição que a gente tem aqui, ó, é só isolar x. X é quem? Y mais E menos T. Tá aqui, troquei x por Y mais E menos T, tá? Aí, para a gente fazer assim, encontrar quem é o subespaço que gera, né, esse W, a gente coloca assim, onde aparece Y na quádrupla? Aí a gente coloca em evidência. Aí aparece aqui na primeira coordenada, que é 1, na segunda, que é 1, e não aparece mais, a gente coloca 0. Onde aparece Z? Na primeira coordenada é 1, na segunda não aparece, é 0, na terceira é 1, e na quarta não aparece, é 0. Onde aparece T? Na primeira é menos 1, na segunda não aparece, na terceira também não aparece, e na última é 1. Então, a gente mostrou o quê? Que as quádruplas aqui dentro em W são combinações lineares desses três vetores. Então, é por isso que esse subespaço é gerado por esses três vetores, ok? Vou deixar como exercício apenas o que vocês mostrem que esses dois vetores que geram o U, de fato, é LI. Então, eu posso concluir que é base de U, né? E, consequentemente, que a dimensão de U é 2, porque é o número de vetores da base. E vou deixar que vocês mostrem que esse conjunto aqui com esses três vetores é LI também. Porque se vocês mostrarem isso, como ele já gera W, gerando e sendo LI, ele vai ser uma base de W. Então, como tem três vetores na base, então a dimensão de W é 3, ok? Então, o que seria a interseção? Aí a gente faz o que a gente já tinha aprendido na aula de subespaço e interseção, né? Eu vou começar com um vetor que está em U, né? Então, o vetor que está em U tem que característica? Vai ser da forma menos y, tt. Para esse vetor pertencer a W, eu tenho que ter o quê, pessoal? A gente sabe aqui, né? Para estar em W, a primeira coordenada, que nesse caso é menos y, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual à segunda, que é y, mais a terceira, que é t, menos a quarta. O que é que dá isso aqui pra gente? Bom, passando tudo para um lado só, fica 2y igual a 0, então é porque y é 0. Então, qual é a cara desse vetor que está na interseção? Se y é 0, 0, 0, tt. Então, esse é o subespaço interseção, tá? Aí, se eu faço algo semelhante ao que a gente já tinha feito com U e com W, colocando t em evidência, né? Isso aqui é t que multiplica o vetor 0, 0, 1, 1. Ou seja, esse subespaço interseção é gerado pelo vetor 0, 0, 1, 1, tá? Para mostrar que, de fato, esse vetor ele é base da interseção, basta provar que ele é LI, mas nesse caso eu nem preciso, pessoal. Sabe por quê? Porque esse vetor já gera a interseção e ele é diferente do vetor nulo.
Se fosse para mostrar que ele era LI, eu ia fazer o quê? Eu ia pegar um múltiplo desse vetor, dando o vetor nulo do espaço, que é o R4, né? Ia ter que mostrar que alfa tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Mas eu sei o seguinte, que alfa escalar um vetor do espaço dá o vetor nulo do espaço quando? Quando ou o escalar é zero ou o vetor é o vetor nulo do espaço. Se o vetor não é o vetor nulo do espaço, é porque o alfa é zero, que é o escalar, tá certo? Então, por isso que ele é LI, tá? Então, é uma base da interseção, então eu posso afirmar que a dimensão do subespaço interseção é 1, porque só tem um vetor na base. Para determinar quem seria o subespaço soma é simples. Você já tem vetores que geram U e vetores que geram W. É só você colocar tudo num conjunto só e esse conjunto completo vai gerar o subespaço soma. Eu não estou afirmando que é base, estou afirmando que ele gera o subespaço soma, porque lembre que o subespaço soma ele contém tanto U quanto W, tá certo? Para você encontrar uma base, que não é o que eu estou pedindo na questão, só pedir para determinar quem era o subespaço soma, bastava responder isso. Se você quiser descobrir se é de fato uma base, aí você ia ter que retirar aqueles que são combinação linear dos outros, né? Até, tipo, extrair, né, desse conjunto que gera um conjunto que fosse também LI e gera o espaço todo, ou seja, uma base, tá certo? Bom, o que mais a gente pediu? A gente pediu para saber se a soma era direta e se a soma dá o espaço todo, né? Vamos utilizar o teorema da dimensão do subespaço soma? Então, a dimensão do subespaço soma é a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção, certo? A dimensão de U a gente já sabe que é 2, a de W é 3 e a da interseção é 1. 2 mais 3, 5, menos 1, 4. Só que 4 é exatamente a dimensão do R4, que é o espaço todo. Então, se eu tenho um subespaço com a mesma dimensão do espaço, então eu posso afirmar que o subespaço coincide com o espaço vetorial completo, certo? Então, a pergunta se U mais W é igual a R4 é verdade. Mas a soma é direta? Não. Por quê? Porque a gente já calculou aqui quem seria o subespaço interseção e verificou que tem mais vetores do que o vetor nulo nesse espaço. Então, para a soma ser direta, a interseção só pode conter o vetor nulo do espaço, né? Como ela contém mais do que esse vetor, então a soma não é direta. Então, até a próxima aula, pessoal.